Olá, estudantes do sexto ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre as características gerais das rochas. Mas antes da gente começar a bater papo e explicar o que são rochas, os tipos de rochas, vamos para o nosso combinado? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Lembre-se, tem muita coisa para registrar, para anotar, muitas palavras, muitos conceitos. Então pega lá, corre, pega o seu caderno, eu vou dar um tempinho. Isso mesmo, já pegou. Então vamos começar com o objetivo da aula, que é identificar as rochas e o solo como componentes da crosta terrestre. Ai, Fabiano, complicou. Você falou 3 palavras, por isso é importante o caderno. Cadê as palavras? Rochas é uma coisa, solo é outra. Ambos fazem parte da crosta terrestre. Crosta terrestre você já conhece? Lembra? Litosfera, que é aquela parte do nosso planeta que compreende as rochas e o solo. E quando nós falamos sobre a litosfera e o nosso planeta era dividido em 3 camadas, crosta, manto e núcleo, então nós vamos falar agora da camada mais superficial, aquela que nós temos contato diário. Vamos observar essa imagem? O que ela parece para você? É alguma coisa que você usa no cotidiano. Isso mesmo. Você pode estar assistindo essa aula através desse instrumento. Aqui a gente percebe o quê? Um computador, um notebook, sobre uma mesa. E o que tem relação com a nossa aula? Nossa aula de informática? Não! Será que na constituição desses materiais que eu apresento, computador ou mesa, tem a ver com rochas? Observe a imagem enquanto eu faço a leitura do texto. Para estudar, apoiamos nosso material sobre os móveis. É o que você está fazendo agora. Lembra que toda vez eu falo, você está no ambiente adequado para estudar? Tem luminosidade? Tem ruído? Está sentado torto, curvado de qualquer jeito? Não. Tem que estar num ambiente bem iluminado para você enxergar o seu caderno e o professor, o texto. Se você não tem barulho, não tem ruído, você me ouve. Sentado direitinho, não vai doer suas costas, você vai conseguir fazer os registros. Provavelmente você está apoiando o seu material, celular, notebook, computador, caderno e outros, numa mesa, num balcão, em algum objeto, com certeza. Do que será, que esses materiais são feitos? Então olha lá a pergunta. Quais são os diferentes materiais que formam os móveis? Esse que forma na sua casa. Pense um pouquinho, observe ao seu redor os móveis e eu já volto para a gente conversar sobre isso.
Retornamos. Não acredito. Você foi pela casa toda e foi ver mesa, balcão, escrivaninha para ver do que eles eram feitos? Achei legal. Viu os materiais? Madeira, pode ser de concreto, de metal, de mármore. Então nós temos diferentes materiais que formam os nossos móveis. E alguns deles são rochas. Você sabia disso? Então vamos observar mais um pouquinho sobre isso. A Terra é formada por 3 camadas. Você lembra? Crosta, manto e núcleo, da mais superficial para a mais interna. Observem bem a imagem. Nós vamos começar a falar a partir de agora da crosta terrestre, a camada mais fina e mais superficial, aquela que nós temos contato. Então, a sua casa, a sua escola está construída sobre a crosta. Eu estou andando sobre a crosta terrestre. A crosta, ela é a mais superficial e tem na sua constituição diferentes tipos de rochas. Mas então o que são rochas? Então eu estou, Fabiano, andando sobre a crosta terrestre, ok? E se eu andar e olhar para o chão, tem rochas? Tem. Mas o que é uma rocha? Rochas formam-se a partir da agregação. Nós juntamos, unimos diferentes minerais. Só que isso não é do dia para a noite. Então, esse juntar, agregar minerais leva milhões de anos. Quando nós juntamos esses minerais, temos a formação de um composto rochoso. Observe aqui na imagem. Nós temos várias rochas de colorações diferentes, porque tem na sua constituição minerais diferentes. Observe essas duas imagens. Bonitas, né? São do nosso Paraná. Imagem da esquerda, Pico do Paraná. É esse representado aqui na imagem. É uma formação rochosa de granito e gnais. Então percebam que as rochas estão no nosso cotidiano. E perceba que ela aflorou, está na crosta terrestre. Na imagem à direita, o Parque Estadual de Vila Velha. Também observamos aqui na imagem, é uma formação rochosa de arenito, exemplos de rochas. Portanto, as rochas são estruturas o quê? Sólidas, formadas por um ou mais mineral. Então, a gente percebe que a rocha é dura, é sólida, e vai depender da sua composição, mais ou menos minerais. Os fragmentos de rocha nós chamamos de pedras. Então, eu observo rochas, eu não vou falar, olha ali uma pedra. Rocha é um grande pedaço, vamos assim, de estrutura de agregação mineral. Quando ela é fragmentada, ela é quebrada em pequenas partes, nós dizemos que são pedras. Aqui nós observamos na imagem uma pessoa andando e catando algumas rochas. E nós vamos para a nossa atividade. Olha que legal essa situação. Mário, ao voltar da escola, perguntou para o irmão mais velho: você pode me emprestar sua coleção de minerais para eu mostrar na escola amanhã? O irmão respondeu: minerais ou rochas? Mário retrucou: é tudo a mesma coisa. Você me empresta? Aí, a pergunta do irmão de Mário faz sentido? Quando eu pedi, então o irmãozinho lá pediu: você me empresta os seus minerais? O irmão não gostou. Você quer que eu empreste minerais ou rochas? Será que essa pergunta dele faz sentido ou não deveria nem ter perguntado? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
Sentiu dificuldade para fazer essa atividade? Não, ela é fácil. Nós entendemos até agora o que é uma rocha. Lembra, rocha é o agregado de minerais. Então, quando o irmãozinho pediu, me empresta a sua coleção de minerais, eu acho que ele errou, não é verdade? Então, como que você explicaria? A pergunta do irmão está correta, nem quando ele perguntou, mas você quer que eu empreste minerais ou rochas? Pois os minerais são substâncias que estão presentes, que estão na composição das rochas. Então ele deveria ter perguntado, você me empresta a sua coleção de rochas, que são constituídas de minerais. E nós vamos adiante. Vamos conhecer algumas rochas? Então, a composição de algumas rochas corresponde praticamente a um único tipo de mineral. Então, algumas rochas que nós encontramos na natureza têm na sua composição um mineral só, como é o caso do quartzito. Então, o quartzito é uma rocha. Ok. Qual mineral faz parte, que está na sua constituição? O quartzo. Um outro exemplo de rocha, calcário. Qual é o mineral que faz a sua composição? Calcita. Então eu trago para vocês duas imagens dessas rochas. À esquerda, o quartzito, que tem na sua constituição quartzo. E à direita, a rocha calcário, que tem na sua composição calcita. Porém, eu tenho algumas rochas que na sua formação, quando foi agregando, eu tenho vários minerais, não é só um. Os três principais componentes do granito, então vamos pensar agora. Granito é uma rocha, ok? Quais minerais fazem parte dele na sua constituição? São três. O quartzo, que é branco, o feldspato, que tem uma coloração amarela, e mica, que tem uma coloração preta. Então aqui eu apresento para vocês um granito, a rocha. Se nós pegássemos uma lupa, por exemplo, e aproximássemos, você percebe que tem pontinhos de coloração diferente? Ou seja, tudo que for aqui pretinho é mica. Tudo que for amarelinho, feldspato. E tudo que for branco, quartzo. Eles se uniram, ficaram colados e formam uma única coisa, rocha, granito. Bom, já entendi, ok? Então as rochas que possuem apenas um mineral na sua composição, nós dizemos que são rochas simples. Já aquelas rochas que têm mais de um mineral na sua composição, nós dizemos que são rochas o quê? Compostas. Então vamos voltar para aqueles três exemplos que eu apresentei para vocês? Aquela rocha que tinha um mineral na sua composição. Lembra? Quartzito, que tinha quartzo na sua composição, e o calcário na sua composição calcita. Um elemento cada, um mineral cada. Nós dizemos que são rochas simples. Porém, o granito tem na sua composição três: quartzo, feldspato e mica, rocha composta. E nós vamos anotar esse mapa conceitual, super importante. Estamos estudando rochas. Dependendo da quantidade de minerais, eu separo em simples e composta. Então, olha que legal. Rocha simples é aquela que tem um mineral na sua composição. Rochas compostas, mais de um, 2, 3 e assim por diante. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno.
Você viu que legal a função do mapa conceitual? Ele traz as principais ideias do que eu expliquei, numa representação gráfica que fica fácil para você estudar. Legal, né? E nós vamos para a nossa segunda atividade. Número 2. A estátua do Cristo Redentor é toda revestida de pedra-sabão. Você já foi ao Rio de Janeiro? O Cristo é uma representação, um monumento muito conhecido. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Com base na tabela, justifique o uso dessa rocha na construção dessa estátua do Cristo Redentor. Então aqui a gente tem uma característica, algumas informações sobre essa rocha chamada pedra-sabão. Na sua constituição, qual mineral nós encontramos? Talco. Quais características essa rocha apresenta? É resistente a mudanças de temperatura, ou seja, está muito quente, está muito frio. Ela aguenta essa oscilação na temperatura. E é altamente impermeável. Pode molhar, que não danifica. A água vai escorrer, não vai ser absorvida. Agora eu pergunto, baseado nessas informações, dessas características, ser resistentes a mudanças de temperatura e impermeável, por que escolheram essa e não uma outra? Vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Retornamos. Pensou bem? Você foi procurar a imagem do Cristo Redentor? É muito bonito, né? Quem teve a oportunidade de viajar ao Rio de Janeiro e visitar, diz que é muito bonito. Bom, sabemos que o Cristo Redentor é feito de rocha chamada pedra-sabão.
que tem o mineral talco. Essa rocha resiste a mudanças de temperatura. Frio, quente, calor, frio, sol, chuva. E também impermeável. Pode molhar, pode chover, que essa água não vai ser absorvida. Por que escolheu? Lógico! Por ser resistente às mudanças de temperatura e de ser impermeável, que permite que essa estátua possa ficar ao ar livre. Imagine se fosse uma estátua onde fizesse frio e calor, ela começasse a trincar, quebrar, e chovesse, ela absorvesse essa água. Pensa se fosse feita de areia, ia absorver, ia destruir o Cristo Redentor, um trabalho tão bonito que foi feito. Por estar ao ar livre, recebendo sol, chuva, vento, ela tem que aguentar e não ser danificada. Isso foi a opção desse material. As rochas, então, são utilizadas no nosso cotidiano. Por isso que tem a ver com aquela mesa lá no início, com o computador em cima. Muitos móveis da nossa casa são feitas de rocha. Nós vimos o exemplo, uma estátua do Cristo Redentor, que pode enfeitar um local ou uma estátua na nossa casa. Então, na construção civil, com material de revestimento, pisos, na ornamentação e também na agricultura. Olha essas imagens. Aqui nós temos uma pia, que pode ser de mármore, lá no banheiro. O piso na entrada da sua casa. E olha lá a ornamentação, estátuas. E também tem a questão da agricultura, que são colocados alguns pós, de algumas rochas, para melhorar as questões de produtividade desses produtos agrícolas. E o que vimos na aula? Então, o que é o conceito de rocha, que nós agregamos minerais, alguns exemplos de rocha, o conceito de simples, que tem na sua constituição um mineral, rocha composta, que tem vários minerais, além do uso das rochas no cotidiano. Nessa aula, nós falamos sobre rochas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.